Meus senhores, tomou posse nova Comissão Executiva da União Nacional e eu dispenso-me de louvar os que saem e de apresentar os que entram. Embora coisa devida e justa, sabe-se que é sempre assim. O que tira às palavras parte do seu valor. Peço-vos por isso desculpa, que me será concedida, havendo coisas de alguma importância a dizer. A reorganização faz-se num ano crucial da vida política. Não porque terminem as guerras no ultramar, pois que os inimigos que as fazem e os que as sustentam declaram quererem continuar a perturbar a vida e o trabalho alheios. Não porque tenha de haver eleições de deputados, ainda que relevantes, como sempre, mas especialmente porque novo corpo eleitoral tem de reunir-se para a escolha do chefe do Estado e de toda a nação portuguesa. Seja qual for a evolução dos acontecimentos, não pode haver dúvida de que é nos 7 anos a seguir que, por imperativos naturais ou políticos, se não pode fugir a opções delicadas e, embora não forçosamente a revisões, à reflexão ponderada do regime em vigor. E é nas mãos do chefe do Estado que virão a pesar as maiores dificuldades e da sua consciência que dependerão as mais graves decisões. O que é um regime político? Um regime político é a definição dos órgãos da soberania, do modo como se constituem, participam do poder e colaboram para o bem comum da sociedade civil. É também a enumeração daqueles direitos que as leis hão de respeitar no homem e, no nosso caso, ainda a enunciação de princípios morais, sociais e económicos que se julgam úteis para dar estabilidade à vida do conjunto humano e imprimir à vida nacional uma finalidade. O que quer dizer que um regime pode ser também uma política e não apenas uma Constituição. O nosso é uma coisa e outra. Ora, nós quisemos dar ao país, assolado pelas devastações da sua anarquia, um regime novo. Mas muitos dos nossos homens públicos, educados na filosofia política do século XIX, têm-nos considerado sempre um governo à espera de eleições livres para uma Assembleia Constituinte que vote nova Constituição e com ela garanta ao povo todas as felicidades. De modo que se verifica o seguinte: abolidas neste país as instituições tradicionais, não se encontra de 1820 a 1926, através das Constituições, Carta Constitucional e atos adicionais à Carta, entre revoluções, golpes de Estado, ditaduras ou vida constitucional, não se encontra regime, dizia, de que possa afirmar-se ter vivido ao menos os 40 anos que para o ano preferemos. Ao mesmo tempo, nenhum foi tão estável, tão pacífico e eficiente como o atual, e daí provir o absurdo de o provisório ser mais duradouro que o definitivo e o temporário mais estável que o consagrado para a eternidade. A mim, o que mais me admira é não se haver estudado a razão desta sorte de contrassenso. A vida das sociedades humanas está sujeita à evolução, embora mais lenta do que geralmente se cuida,
quando atentamos nas suas estruturas fundamentais. Acontece, sim, que à superfície, de vez em quando, se levantam ondas que mais chamaríamos modas ou efervescências de opinião, destinadas a cair e a acalmar-se, se não se lhes dá a razão de ser da própria vida política, como tem sido muitas vezes o caso. De modo que o essencial é descobrir as linhas mestras da vida nacional que possam adaptar-se sem se quebrar às contingências dos tempos e definir a orientação que se lhe há de imprimir. E muitas vezes não é mais que a linha de continuidade de um sentimento coletivo. De modo que os regimes se firmam e perduram na medida em que refletem os homens e as nações, tão diversas umas das outras, perfilham as aspirações comuns e suprem mesmo deficiências da coletividade. Se a experiência vale alguma coisa, devíamos tirar daqui uma ilação. A força pode fazer revoluções, mas não pode, só por si, mantê-las sem o apoio da consciência nacional. A ideia de que a nação está hoje cloroformizada pelo medo ou por uma espécie de vitaminose política é incompatível com o entusiasmo e a confiança com que se bate em 3 territórios ultramarinos. Mais correto é pensar que, independentemente dos governantes sujeitos a deslizes e deficiências na orientação dos negócios públicos, se encontrou uma fórmula conforme ao modo de ser da coletividade e que a todos permite viver em paz e progredir. É de aconselhar que não se substitua enquanto se revelar eficaz e esteja confiada a quem na mais alta magistratura a possa defender e fazer cumprir. Estas considerações deviam bastar para serenar os ânimos inquietos, exageradamente preocupados com as eleições de deputados que este ano se hão de também realizar. A União Nacional apresentará, como de costume, as suas listas e é de crer que elementos políticos de oposição ao regime, depois de alguns terem aproveitado o período eleitoral na criação de um clima subversivo, também apelem para o sufrágio popular. Mas terão aqui dificuldades, porque representam o passado e este, se infeliz, não dá garantias suficientes de aliciar o crédito público. Alguns poderão apresentar-se como a radiosa esperança do futuro, mas também esses têm passado, ainda que fora de Portugal. E o comunismo é neste país tão antinacional e anticristão que uma nação que se bate a defender a sua integridade territorial e moral não o apoia, não o suporta, não pode reconhecer. Muito bem! Muito bem! Não há mesmo possibilidade de as oposições gizarem programas para o futuro imediato, salvo o que nós próprios temos definido já. Há poucos dias tive a oportunidade de ler o documento em que numerosos democratas solicitavam autorização para a celebração de prever ruidosa do 31 de janeiro na cidade do Porto. Na exposição faz-se acerada crítica da administração e do governo, apontando os vários problemas em que a atuação ou se verificava errada ou claramente deficiente. E os autores não tiveram trabalho a documentar os seus acertos.
pois se limitaram para cada assunto a citar as passagens correspondentes de discursos proferidos na Assembleia Nacional. Nós conhecemos os riscos das transcrições fora do contexto, mas posso aproveitar o facto para meu proveito. Há anos já, o Dr. Marcelo Caetano, então Ministro da Presidência, fazia notar encontrarem-se mais diferenças ideológicas entre os membros do governo do que algumas vezes entre representantes de partidos diferentes. Foi exata a observação. E o facto apontado que a confirma quer dizer duas coisas. A primeira é que, salvaguardada a unidade no essencial, não nos afrontam as correntes de pensamento que se manifestem acerca dos problemas nacionais e das suas possíveis soluções. A segunda é que entre nós o deputado é livre a discutir e a votar, o que não acontece nos regimes partidários em que a disciplina não pode deixar de ser considerada fator essencial à coesão das forças políticas. Muito bem. Por isso, do outro lado do regime, os que pretendem combater-nos não dispõem de grandes possibilidades. Apesar de confiante na experiência e conhecimentos das pessoas mais diretamente encarregadas da ação política, não quero deixar de referir-me à atmosfera mundial e doméstica em que a mesma se desenvolverá. Vivemos uma época que, apesar de uma verdadeira explosão científica e correspondente progresso em numerosos setores da vida, se apresenta excessivamente perturbada na consciência dos homens e dos povos. Esta perturbação resulta de se terem rompido com a Segunda Grande Guerra numerosos equilíbrios sobre que assentava a vida social e as relações dos Estados, e também das ideias admitidas para a criação da sociedade futura. O mal vem, portanto, dos factos e das situações criadas, e também dos erros de julgamento e de pensar que nos invadiram e constituem veneno corrosivo da ação. Hitler prometia com a sua vitória a paz para 1000 anos. Perdida a guerra, veio prometê-la a ONU, tanto no seu ideário como no jogo das suas engrenagens, para prazo indefinido. Pois está sendo difícil encontrar lugar na Terra onde não alastrem guerras e conflitos de toda a ordem. Ou não soubemos estabelecer a paz, ou estamos equivocados quando a pensamos para sempre possível entre os homens e as nações. Aumentam extraordinariamente no mundo, com o trabalho e os recursos da técnica, os produtos para as necessidades do homem. Talvez pudéssemos dizer que para todos bastariam em nível modesto de vida, pois a pobreza parece apertar cada vez mais aflitivamente os homens e há miséria por toda a parte, mesmo entre os países mais desenvolvidos e ricos. E assim parece que ou nos extraviamos no supérfluo em detrimento do necessário, ou o nosso coração se perde nos seus anseios de generosidade e não descobre a fórmula de distribuição de bens que acabe com os pobres na terra, se é possível acabarem na terra os pobres. Nos povos estabilizados de velha civilização, nos povos que diríamos a caminho de um equilíbrio sadio, ou nos que iniciam a vida como Estados independentes, repetem-se sem descanso as invocações democráticas, os apelos à liberdade e à igualdade dos homens, à soberania do povo, à omnipotência justiceira e criadora do voto,
a outorga deste até ao limite extremo de 1 a cada cabeça. Pois, no funcionamento das instituições políticas, assistimos ao mesmo tempo ao envelhecimento dos princípios que foram dogmas para nossos avós. E depois de século e meio de domínio, nos legam uma sociedade moral e politicamente degradada. Ao aconselhar, quase diríamos, a impor a todos os povos essas instituições e princípios, ou nos enganamos sobre o absoluto do seu valor, ou nos iludimos sobre a precariedade das soluções que se encontraram para os realizar. Isto é, depois de milénios, o homem conclui não saber governar-se, nem poder governar-se, sem respeitar o primado da autoridade e da justiça. Ora, estas limitam só porque existem a liberdade e a igualdade. E da trilogia revolucionária de 89, a única invocação que parecia realizável na sua plenitude, a fraternidade, será sacrificada ao egoísmo dos homens e ao materialismo da vida. Todos terão notado entrar-se numa época em que a política está a ser dirigida pela economia. E ainda que estejamos no começo da sua influência, já deslizes se notam de profunda repercussão na vida das nações. Está generalizada a ideia, que supomos errada, de que todas as sociedades humanas podem começar o seu desenvolvimento económico pela industrialização e que o grau de industrialização atingível é igual em todos os povos. Errou-se na avaliação dos capitais disponíveis para o desenvolvimento do mundo e, em algumas partes, se houve de voltar atrás em programas ambiciosos de créditos e subsídios para não se alterar a estabilidade económica e financeira dos países doadores. Erra-se ao considerar que a economia se pode basear não no trabalho próprio, não na técnica própria ou importada, mas na generosidade alheia e em outros valores morais para que incessantemente se apela. A luz que intensamente se projeta na vida material, no desenvolvimento económico, nos aumentos indefinidos dos níveis de vida, vai deixar na obscuridade toda a parte espiritual do homem, do que me parece dever esperar-se o tempo materialista por excelência, a época dos povos ricos sem alma. Disse que a economia tende a dirigir a política, mas a técnica, essa quer substituí-la. Ora, sendo a política indispensável ao governo dos povos, o facto só pode verificar-se se a técnica for em si mesma uma política. Pergunto se é. O avanço das ciências aplicadas aos processos de trabalho abriu à produção e ao funcionamento dos serviços larguíssimas perspectivas. Isso é bem, pelas facilidades que cria e a maior produtividade que dá ao trabalho, e representa um benefício inestimável, dados os aumentos da população e a crescente complexidade da vida. É duvidoso que possa ir além disto. É, sobretudo, pernicioso que se tenda a converter o homem em engrenagem da própria técnica, que é para onde se caminha. Até aqui a política definia o que devia fazer-se. A técnica ensinava como se devia fazer. Mas se a técnica conduzida pela ambição do desenvolvimento económico, mediante o aumento da produção, cabe pronunciar-se sobre a ordem das realizações e sobre a orientação da vida social, é ela também competente para traçar uma política. E nós sabemos bem que ideologia, em tais termos, a inspira. Ele tem de salvar-se o homem da tentação do abismo. Ele continuará a apresentar-se-nos como ser moral por excelência, embora com necessidades materiais, o que significa haver outro mundo,
dever haver outro mundo, para além daquele que a técnica e a economia podem criar. Um dos fenómenos mais embaraçantes do mundo de hoje é a crise do direito internacional, que uns observam como herança da sua civilização e outros desprezam para se instalarem a seu gosto na Terra. O alargamento da comunidade internacional não devia ter-se processado à margem da preparação dos Estados para aceitarem e cumprirem as normas que regulam por consenso geral ou por convenção expressa a vida de relação entre as nações. Mas seguiu-se orientação oposta com o princípio da universalidade de todas as organizações internacionais, como se o registro de admissão equivalesse à garantia de observância das normas que as regulam, o que está demonstrado não ser exato. A Organização das Nações Unidas tem feito, pecaminosamente, o máximo por condescender com práticas aberrantes e até com a defesa de supostos interesses de muitos países irrequietos e ambiciosos contra os legítimos direitos dos outros. Apesar disso, o desequilíbrio das situações apontadas é de tal ordem que nós o podemos ver na base dos numerosos conflitos que se espraiam pelo mundo. O princípio de que nas épocas de crise a lei internacional é para cada Estado a que serve o seu interesse, sem respeito pelo direito alheio, lançou-nos no caminho das grandes confusões e dos máximos perigos. Nesta ligeira referência a factos e erros da nossa era que a tornam desassossegada e infeliz, não podemos esquecer o maior de todos, a África em fogo. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros tem feito numerosas exposições sobre a política externa, nas quais os problemas de África e do ultramar português têm tido o merecido relevo. Eu próprio me recordo de haver exposto, com alguma largueza, o enquadramento da nossa política ultramarina, tanto na evolução contemporânea de África, como no nosso direito constitucional e na política interna. Não me repetirei. Atualizarei apenas as situações, referindo-me aos factos mais recentes. Malgrado os esforços da Organização da Unidade Africana, são cada vez mais vincadas as divisões e incompatibilidades que uns aos outros opõem os países daquele continente. Vários ao sul do Equador dão mostras de não confiar no desinteresse dos árabes que se propõem conduzi-los. Por outro lado, estes e alguns outros pretendem chefiar a Revolução Africana, não já e apenas no sentido da independência dos territórios coloniais, mas no da adoção de uma política ideológica e economicamente sustentada pelo Bloco Comunista. A Revolução de Zanzibar e a formação da União com Tanganica cavaram uma brecha difícil de colmatar. Por ali, sobretudo, mas também pela costa ocidental, entram as ideias, os homens, as armas, que se propõem atingir o coração da África para o domínio comunista desta. Como nenhum país africano tem ao presente desenvolvimento económico e social que permita a realização do comunismo, o apoio do referido bloco representará sobretudo a substituição das posições ocidentais no que respeita à Europa e um perigo para a independência da África no que respeita àquele continente. O chamado socialismo africano não pode ser mais, no nosso tempo, que a expropriação.
e, em muitos casos, a expoliação dos bens, meios de trabalho e empreendimentos que os europeus ali fizeram surgir. O racismo negro, no que tem de irredutível com a presença do branco, pode ser visto como a explosão de uma incompatibilidade étnica, um desagravo ou um desforço. Mas, aos olhos de muitos agitadores, é também uma operação económica, aliás, fracamente reprodutiva, pela dificuldade de organizar o trabalho e manter o nível da produção com elementos locais. Assim, as nações europeias que cederam as posições políticas, mas entendiam que, apesar de tudo, lhe seria possível continuar a guiar os povos africanos independentes pela superioridade da técnica, pela força do capital emprestado ou gratuitamente cedido, pelo brilho da cultura, tem de haver-se agora com concorrentes difíceis e estranhos ao continente africano que, além de implicações económicas e políticas, comprometem a obra ali empreendida. Há semanas a esta parte, elementos subversivos vindos do Tanganica, diretamente ou através do Malawi, romperam em Moçambique com as ações anunciadas de sabotagens e morticínios dos portugueses negros. Tentam que os casos da Guiné e de Angola se repitam ali, com o auxílio e colaboração do Tanganica, embora até ao presente sem intensidade comparável aos primeiros, porque nos encontraram preparados e atentos. Constituindo aquele território um Estado-membro da Comunidade Britânica, somos levados a crer que a Inglaterra, sem falar em obrigações de alianças, entende não estar em condições de dizer uma palavra de moderação a um membro da comunidade que se comporta tão ao arrepio da correção jurídica e política devido a Estados vizinhos. Em compensação, as represálias contra ataques protegidos nos países de onde partem começam a ser aceitos pelas potências como comportamento normal e inteiramente justificado. Este é o teor em que vai o mundo. E é dentro deste quadro que havemos defender os territórios nacionais. É uma pena que os 3,5 milhões de contos gastos anualmente nesta defesa, além dos muitos centos de milhares que as grandes províncias despendem com o mesmo fim, não possam ser aplicados aqui e lá em estradas, portos, escolas, hospitais, aproveitamento de terras, instalação de indústrias ou exploração de minas. Com tais somas se podia fazer a relativa felicidade de muita gente, em vez de lhes perturbar e sacrificar a vida, alimentando a vaidade de ideólogos ou de aventureiros que um dia sonharam com impérios, afinal inacessíveis às suas ambições. Estas importâncias assim gastas nas províncias ultramarinas não serão mal empregadas. O problema não pode pôr-se-nos assim, mas só em face da imperiosidade do dever político e das possibilidades nacionais. O cumprimento do dever não tem de ser contabilizado. As possibilidades... As possibilidades são as do nosso trabalho, que se tiver de ser mais penoso e longo, o será sem hesitações. Sei que em espíritos fracos o inimigo instila um veneno sutil
com afirmar que estes problemas não têm solução militar e só política, e que todo o prolongamento da luta é ruinosa para a fazenda e inútil para a nação. Eu responderei que o terrorismo que somos obrigados a combater não é a explosão do sentimento de povos que, não fazendo parte de uma nação, conscientemente aspirem à independência, mas estão só de elementos subversivos, estranhos, na sua generalidade, aos territórios, pagos por potências estrangeiras para fins da sua própria política. Como elementos alheios à coletividade nacional, estiolar-se-ão. No momento de lhe ser recusado o território em que se organizam e treinam, o apoio político recebido e os subsídios em armas e dinheiro, de modo que a tal solução política, se não prevê a desintegração nacional que todos fingem repelir, não se encontra em nós próprios, mas nos países vizinhos, aos quais, pelos meios ao nosso alcance, possamos ir fazendo compreender melhor os seus deveres de Estados responsáveis para conosco e para com uma pobre gente que estupidamente se deixa sacrificar a interesses alheios. Mas neste entendimento, a defesa militar é o único meio de chegar à solução política, que no fundo é a ordem nos territórios e o progresso pacífico das populações, como vínhamos prosseguindo. Vamos em 4 anos de lutas e ganhou-se alguma coisa com o dinheiro do povo, o sangue dos soldados, as lágrimas das mães? Pois atrevo-me a responder que sim. No plano internacional, começou por condenar-se sem remissão a posição portuguesa. Passou depois a duvidar-se da validade das teses que se lhe opunham e acabaram muitos dos homens mais responsáveis por vir a reconhecer que Portugal se bate, afinal, não só para afirmar um direito seu, mas para defender princípios e interesses comuns a todo o Ocidente. No plano africano, 4 anos de sacrifícios deram tempo a que se esclarecesse melhor o problema das províncias ultramarinas portuguesas, a diversidade das situações criadas em séculos naquele continente e os ganhos ou perdas, em todo caso as dificuldades que a independência tão ambicionada por poucos trouxe a todos os mais e os dirigentes não sabem ainda como resolver. Assim, bastantes povos africanos nos parecem mais compreensivos das realidades e mais moderados de atitudes. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Agora, umas palavras sobre o ambiente político interno que adivinho denso e carregado de dúvidas e preocupações. Eu compreendo isso. E eu aflorar certas causas da perturbação mundial, de algum modo, e em parte, o explico também. Devido a jogo inextricável de interdependências, uma parte da vida da nação sofre as pressões externas, doutrinárias, económicas ou políticas, a que não tem possibilidade de esquivar-se. E assim, correndo mal os tempos no mundo, difícil seria
que pudessem correr aqui inteiramente bem. Mas, além disso, temos causas privativas de mal-estar. Enfrentamos guerras no ultramar que não se sustentam, nem hão de vencer sem sacrifícios de sangue e de dinheiro. Por isso os impostos tiveram de ser agravados. E é ainda possível que nas vastas reformas publicadas algumas incidências não realizem a justiça e por isso mesmo não correspondam à vontade do legislador. Uma série de maus anos agrícolas havia de saldar-se por perdas vultosas, tanto para o proprietário da terra como para o agricultor. Atravessamos um ano excepcionalmente seco, que pronuncia a continuar assim um estio sem águas de rega e graves dificuldades no abastecimento para o próprio consumo corrente. A indústria que trabalha ao abrigo das irregularidades climatéricas tem-se multiplicado e progredido satisfatoriamente. Mas devido ao excesso de população que trabalha nos campos, o progresso daquela não beneficia proporcionalmente os homens da terra que se refugiam na imigração, aliás em desordem muitas vezes e em excesso injustificado, originando crises de mão de obra em vastos setores rurais. O abastecimento público tem podido manter-se em termos quase normais, mas muitos preços têm subido, com os correspondentes gravames para as economias mais débeis. Quando estes fenómenos se verificam e nestas proporções, a população tem a tendência para intensificar e acelerar pressões no sentido de ver aumentadas as remunerações do trabalho, pensando esquivar-se às dificuldades comuns. A experiência largamente vivida pelos povos é da inutilidade ou nocividade desses remédios, porque as altas salariais se refletem nos preços e estes no valor da moeda, tudo voltando ao começo. A obra de maior vulto, realizada pelos ministros das Finanças dos últimos 40 anos, foi exatamente conseguir manter o equilíbrio financeiro e a estabilidade monetária que estão na base do nosso progresso e é necessário conservar para podermos subsistir. E por esse motivo, salvo nos casos de ajustamentos impostos por imperiosa justiça, não devemos aceder à onda de aparentes facilidades que aliviam o dia de hoje, comprometendo o futuro. A mim se me afigura especialmente absurdo que, tendo como nação de fazer face a maiores despesas, queiramos sempre, na imitação desequilibrada de modas alheias, ganhar mais e desejemos, ao mesmo tempo, trabalhar menos. Durante a última Grande Guerra, me aconteceu, algumas vezes, receber altas personalidades britânicas para negócios graves e notar-lhes o fato velho, coçado, fimbreado nas mangas. Chegava a comover-me observar esses sinais de pobreza que não havia pejo em mostrar, porque representava, afinal, o sacrifício conscientemente feito ao fim supremo da luta em que a sua nação se empenhara. Sei que não estamos em termos comparáveis e talvez por essa razão não vemos isso aqui. Antes, em certos casos, o espetáculo da riqueza que se alardeia e quase afronta pelo exagero com que se manifesta. Por mim, desejaria que fôssemos mais modestos e, sobretudo, nestes momentos de crise, mais discretos também. O facto de ter-se anunciado e começado a executar um plano que se chamou de reconversão agrária alertou a muitos, porque não foram inteiramente compreendidos os fins, os métodos, as cautelas a ter na longa transição. Nada, a não ser a incompreensão, devia causar receios ao nosso meio agrícola. Eu sou um rural e, embora em situação diferente, vivi duas guerras. Uma em que interviemos ativamente nos quadros de uma aliança,
outra em que não batalhamos, mas houvemos que organizar a defesa nos 4 cantos do mundo. Daí vem compreender o campo e conhecer as necessidades vitais que o campo tem de satisfazer. Independentemente do que se possa chamar a poesia campestre, que atrai os sorrisos, um tanto desdenhosos, da economia industrial, por mim, e se tivesse de haver competição, continuaria a preferir a agricultura à indústria. Mas se quereis ser ricos, não chegareis lá pela agricultura, ainda que progressiva e industrializada, neste país de solos pobres e clima vário. A terra é humilde, tanto que se deixa a cada momento pisar. O trabalho da terra é humilde, porque o homem a cultiva, humildemente debruçado sobre as leivas. O fruto do trabalho da terra é pobre, porque está no início de um ciclo de operações comerciais ou industriais destinadas a valorizá-lo ou enriquecê-lo. Assim a faina agrícola, sujeita à torreira do solo, à impertinência das chuvas, é, acima de tudo, uma vocação de pobreza. Mas o seu orgulho vem de que só ela alimenta o homem e lhe permite viver. Quando se governa um país e se nos deparam os mercados difíceis, os mares impraticáveis, as bocas famintas, sem saber de onde há de vir um bocado de pão, a terra pobre, a terra humilde, sobe então à culminância dos heroísmos desconhecidos e dos valores inestimáveis. Ao afirmar-se a necessidade de corrigir o facies agrícola do país, alargando a floresta às serras nuas e aos campos que cobrimos de searas pobres, não se pensou em desertar da cerealicultura, mas na possibilidade de ter searas mais rendosas ou culturas mais ricas noutros terrenos e deixar ao mesmo tempo que as árvores crescessem onde o trigo não grada. Deste modo, mais intensa florestação do país não significa a diminuição das culturas, o êxodo dos trabalhadores, o abandono do pão que cultivamos, aliás, sem grandes condições para isso, e teremos de pagar, mesmo se caro, como quem paga um seguro de guerra. Tem-se falado muito nos defeitos da nossa estrutura agrária, que são evidentes e mais evidentes se tornarão a todos interessados na medida em que pudermos corrigi-los. Mas talvez por não termos bem definido os termos da questão fundamental, que é a relação da cultura com a propriedade, houve sobressaltos injustificados, pois logo se enxergaram repercussões na pequena horta familiar, ou na herdade extensa de bem equilibrada cultura. Isso nasceu do amor à terra, que gira no sangue das nossas veias, mas não se justificava, nem em face das intenções, nem de quaisquer providências tomadas. Grandes e pequenas coisas se têm acumulado a empecer-nos o caminho, umas apenas na imaginação sobressaltada, outras nos factos reais da vida. Mas o que houver que rever-se, há de sê-lo, não na precipitação, mas na calma do nosso melhor entendimento. Compreende-se bem que neste emaranhado de problemas e de soluções possíveis, de adversidades que nos chovem como castigo do céu, e dificuldades nascidas da política mundial, seja fácil criar aqui dentro ambientes de dúvida e de perturbação. Disse que uma parte da vida nacional flui das interdependências externas, mas outra parte, a mais importante e grave, somos nós a determiná-la, a tomar dela a responsabilidade plena. E um povo que tome
diante de si mesmo e à face dos imperativos da sua história, a decisão viril de resistir, porque sabe que precisa de resistir para sobreviver, há de tirar desta mesma decisão as forças necessárias para enfrentar as dificuldades. Penso assim que o ultramar não pode ser para nós fonte de desânimo, mas ao contrário do mais sadio otimismo. Muito bem. Além dos portugueses de África que combatem nas fileiras ou defendem portuguesmente naquelas terras as suas aldeias e lavras, teremos já entre nós dezenas de milhares de homens e não sei quando centenas de milhares que viveram nos matos, se arriscaram nos mares e nas selvas, jogaram a vida pela pátria e viram no ultramar projetada a nação na sua verdadeira grandeza. Que podem significar para estes homens umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para lhe entregar Portugal? Ou aquelas mais moderadas embora, que se limitam a ver se podem conquistar o poder, sabendo todos, pela imprecisão da sua linguagem, que perder a batalha, aqui ou lá, é tudo a mesma coisa. E não estaremos nós à altura dos que se batem, não só por eles e por nós, mas pela justiça que nos assiste e pelo bem dos povos a que nos devotamos? Quando a União Indiana se apossou de Goa, o que internacionalmente se concluiu foi que obteve minas ricas de ferro e manganês e ficara com um porto como não tinha outro em todas as suas costas. E parece não ter acudido à mente de ninguém que havia ali também uma alma e uma cultura indo-portuguesa amorosa, criação de 4 séculos e meio de trabalhos e sacrifícios. Pois por este motivo já quase não trabalham as minas, nem se desenvolve o porto de Mormugão. E a União Indiana, para aumentar de 1 polegada o seu imenso território, forjou, cravando no seu seio mais um fator de divisão na profunda divisão que a agita. Nunca houve tantos portugueses, nem tão elevado o sentimento português em Goa, a enfrentar autoridades tirânicas, no mesmo território que a hipocrisia de muitos diz libertado da opressão portuguesa. Esta lição que o mundo agora colhe do nosso sofrimento. Não queremos que levianamente atire dos outros territórios que constituem a nação portuguesa. Mas este não querer tem um segredo, que é sabermos bem porque nos batemos, isto é, as razões da nossa luta nacional. Humildemente confesso não ter conseguido em tantos anos 2 coisas que, aliás, me afiguravam essenciais. Convencer os governos de que precisavam de um apoio político para a sua ação e de que esse apoio só podia advir-lhes da União Nacional, convencer a União Nacional de que a formação política não pode ser abandonada a casos de leituras ou de influências familiares, mas a uma doutrinação sistemática e persistente. Em face de nós, só 2 agrupamentos levam na devida conta a formação dos seus adeptos, a Igreja e o comunismo. Embora, conforme a frase de Tertuliano, a alma humana seja naturalmente cristã, desde sempre entendeu a Igreja não poder existir sem uma doutrinação ativa que ilustrasse os entendimentos no dogma
e afeiçoar-se às consciências, às práticas da sua moral. Assim, a Igreja pode cristianizar a nação e pode até cristianizar o Estado. E parece-me deve ficar por aí, pois não pode substituir este, nem conduzir os negócios daquela na ordem material ou profana. E se esquece... E se, esquecendo amargas experiências históricas, se sentisse tentada a intervir na ação política, não devia fazê-lo, porque à medida que vemos materializar-se a vida, se torna mais e mais absorvente a missão espiritual da Igreja. O comunismo, que também quer ser à sua moda religião, trabalha como uma igreja, doutrinando e formando seus adeptos, com largueza de meios e base científica dignas de melhor escola, mas tão eficientes que, sendo a doutrina comunista antinatural, mesmo contra a natureza, consegue fiéis que se entregam inteiramente e por ela morrem, se necessário. Na carência a que me referi e no que é essencial, o que nos tem valido é o fundo ainda consistente da lusitanidade. As lições da história e o exemplo dos seus valores. A sã tradição de nossos maiores, que os acontecimentos políticos dos últimos séculos não conseguiram obliterar. Mas para conquistar uma adesão firme, formar um soldado de uma causa desinteressada, granjear-lhe a dedicação incondicional, é preciso a ação constante de uma doutrinação esclarecida. Quando o inimigo sentiu que organizações nossas podiam ser o fermento de uma nova sociedade ou forças de estabilização necessária na época agitada em que se tem vivido, logo iniciou a campanha necessária ao seu descrédito. E muito bem, diante da nossa indecisão, porque ele sabia o que lhe convinha e nós dávamos provas de ignorar o de que tínhamos necessidade. Pois bem, se o Centro de Estudos Políticos que existe aqui fizer irradiar de si a luz que ilumine, o calor que aqueça, sobretudo, as almas jovens, naturalmente generosas e sedentas, nós podemos estar certos de que não serão abalados os alicerces, nem com eles o futuro da nação.